Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta aqui da Biblioteca Romeu Aldigueri do Sesc Centro, em Fortaleza, com a nova crítica literária do coletivo Escambau. Quem aí tá curioso, hein? Fica aí com o Wilson Júnior. Olá, amigos do Papo Literário. Hoje eu vou conversar com vocês sobre Drácula, de Bram Stoker. Se você não conhecia essa obra, talvez você estivesse aí preso ou escondido em algum lugar, porque é um dos grandes clássicos da literatura de horror, e na realidade um dos grandes clássicos da literatura em si. E se você não conhece a história, ele conta, na realidade, sobre o Conde Drácula, esse vampiro, né, esse ser sobrenatural que está em busca do seu amor, que ele perdeu há muito tempo e que agora reencarnou. Essa história ela é contada de uma maneira muito singular. É uma literatura epistolar, né? É uma escrita epistolar. A gente vai ler a história do Conde Drácula através de vários fragmentos de diários, jornais, revistas, pedaços de textos e cartas que compõem a narrativa inteira. Obviamente ela tem ali alguns personagens principais e alguns desses diários principais que vão contar a maior parte da história. Dois deles são o Jonathan Harker, que é um advogado que vai visitar, né, o castelo do Conde Drácula, e a Mina, que é justamente essa possível reencarnação ali da esposa do Conde Drácula. Apesar dele ser, né, esse monstro, essa figura sobrenatural, ele na realidade é inspirado numa pessoa real, que na realidade também era um monstro, se você considerar o porquê ele ficou tão conhecido. Ele era o Vlad Tepes, o Conde Vlad Tepes, que era um conde ali da Romênia, né, daquela região da Europa, que na realidade hoje em dia é até difícil você dizer, porque era uma infinidade de reinos e protetorados muito distintos, mas ele ficou muito conhecido, e conhecido justamente por ser o Vlad o Empalador, porque ele matava ali seus inimigos, né, quando ele derrotava eles os empalava em várias estacas para poder demonstrar medo a quem quer que viesse invadir o território. Ele foi um dos principais responsáveis por impedir o avanço do Império Otomano, né, do islamismo ali na região da Europa Oriental. E aí, por conta disso, ele usava esses métodos extremamente violentos, e a própria história, né, principalmente ali dos povos germânicos, vai contar dele dessa maneira, dessa figura horrível, né, dessa figura horripilante. Mas apesar disso, ele acabou se tornando uma espécie de herói nacional da Romênia, e até hoje ele é um grande símbolo lá. Se você procurar na internet, ele tem, na realidade, bastante material falando sobre essa figura. E ela, obviamente, né, por ganhar essa notoriedade, acabou se tornando a fonte da inspiração do Bram Stoker quando foi criar ali o seu monstro, né, o seu vampiro. E apesar de que o Drácula foi a grande obra que popularizou o mito do vampiro, né, ele não é necessariamente o inventor do vampiro. Especialmente porque se você olhar ali o século XIX, vão haver vários autores, principalmente autores conhecidos, que escreveram algum conto ou novela ou alguma história curta tendo, né, essa entidade como peça central. O vampiro, obviamente, virou um símbolo de cultura pop muito forte, e a gente vê uma infinidade de adaptações de histórias que têm vampiros, né? Nos quadrinhos, nos jogos de videogame, no cinema, na própria literatura, né? A gente vê ciclos aí a cada 10, 20, 30 anos aparecendo uma obra que tem vampiros como peça central, explodindo, né, na mídia. No início dos anos 2000, ali meados dos anos 2000, teve ali o Crepúsculo, né? E aqui no Brasil, né, a gente teve o André Bianco, que também fez bastante sucesso com livros vampirescos. Então o vampiro, né, essa entidade vampiresca, que é um símbolo de mitologias que aparece em várias mitologias, né? O ladrão de vidas, o ladrão de almas, ele é um objeto recorrente na mitologia e se tornou um objeto recorrente na ficção. E muito disso se deu por conta do grande sucesso que a obra, né, do Drácula de Bram Stoker fez na Europa e depois nos Estados Unidos e no mundo inteiro durante o século XX. Se você ainda não conhece essa história, ela é super interessante. Como eu destaquei, ela é um romance epistolar, ou seja, escrito de uma maneira que a gente não está tão acostumado a ler. Então fica essa indicação para vocês. A gente se vê na próxima e tchau! Está nascendo em Fortaleza uma nova e original entidade literária. Trata-se da Academia de Sábios Populares. O mentor da instituição é o bispo emérito de Limoeiro do Norte, Dom Edmilson da Cruz. Já se sabe que, além de ser o primeiro estado a criar uma academia de letras no Brasil, o Ceará é rico em número e em diversidade dessas instituições culturais. Mas sempre há lugar para mais uma, ainda mais
quando é bem diferente das existentes, como a Academia de Sábios Populares. É a Academia Cearense de Sábios Populares, mas ela vai ter uma penetração a nível internacional, porque não existe essa academia ainda hoje. Ela vai ter como base essas pessoas detentoras de conhecimentos, de sabedorias, de saberes, mas que não tiveram oportunidade de ir adentrar uma escola, de estudar, de ter um professor. Então, são os chamados autodidatas. Então, o Dom Edmilson teve essa ideia de fundar isso. Vamos fundar mais uma, né? Então, a academia já está fundada, já tem os fundadores, já tem estatuto, nós vamos botar para funcionar. O mentor dessa nova academia, Dom Edmilson da Cruz, explica o porquê dessa nova entidade cultural. Fundar uma academia desse tipo, quando a gente sabe, pelo contato, pela Universidade da Vida, que é a mais bela verdade que existe, viu? Que há verdadeiros sábios entre pessoas, às vezes, iletradas, que não tiveram quase estudo. E eu tenho mais de um livro comigo, escrito por essas pessoas. Escrito por pessoas que são realmente extraordinárias. Dom Edmilson deu exemplo de sábios populares existentes no estado. Uma parenta minha, lá de Itarema, já com 90 anos, escreveu um livro da família, né? Então, tem cada coisa que são verdadeiras páginas de literatura, mas tão bem escrita, com tanta naturalidade. E há uma outra também, é do seu Clóvis. É um senhor lá do interior, que não passou praticamente por aula de escola, mas um verdadeiro sábio, de uma vida austera e digna, ao mesmo tempo muito humana. Ele tinha muita atenção às pessoas. Esse livro tem coisas admiráveis. Ele é também poeta, tem cada coisa interessante e original. O bispo emérito de Limoeiro do Norte diz que a proposta da Academia de Sábios Populares é bem diferente das tradicionais. Valorizar, chamar a atenção, mas sem aquela coisa que eu acho interessante. Eu não sei bem se eu estou interpretando bem, não quero interpretar com maldade nenhuma, as coisas todas se explicam do lado bom, graças a Deus. É que as pessoas, quando entram na academia, são chamadas de imortais. Que imortalidade é essa? E ficam tão impressionadas, parece ficar tão importante. Eu não vejo motivo de alegria. Mas não estou condenando também. Cada qual tem a sua opinião, respeitamos todos, são pessoas humanas que merecem muito respeito, todas merecem muito respeito. Então a origem, em poucas palavras, já são muitas, é esta aqui. Como diria Cristiane Torlone, hoje é dia de rock, bebê. E o rock pode ter muita poesia. O nosso clipoema foi inspirado em versos de Renato Russo. A narração é de Lana Soraya. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem, ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Tem gente que machuca os outros. Tem gente que não sabe amar. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita, sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. E nesse clima de rock, encerramos o Papo Literário de hoje. E se você quiser visitar a Biblioteca Romeu Aldigueri, do Sesc Centro Fortaleza, ela está localizada na rua 24 de maio, número 692, ao lado do Teatro José de Alencar. O funcionamento é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite e aos sábados, das 8 até 1 da tarde. A gente volta a se encontrar no próximo sábado, nesse mesmo horário, 11 horas da manhã, na TVC. Até lá!